À primeira vista, o TikTok parece ser um aplicativo para tendências virais, vídeos de memes e, é claro, dancinhas. Muitas dancinhas. Mas acontece que enquanto você roda sua página de vídeos recomendados, você pode acabar indo, sem querer, longe demais e descobrindo mistérios assustadores que se escondem sob a superfície do TikTok. De aviões mal assombrados a robôs substituindo membros da realeza. Vem comigo conhecer e tentar decifrar alguns mistérios do TikTok que a internet não estava preparada para descobrir. Apartamento extra. Certa vez, Alicia Keys disse que a cidade de Nova York é onde os sonhos são feitos de... Uma frase que é tão inspiradora quanto confusa. Infelizmente, no entanto, alguns sonhos podem se tornar pesadelos. Uma moradora da cidade, chamada Samantha Hartzell, descobriu um mistério desconcertante, escondido em seu apartamento na grande metrópole. Tudo começou quando Samantha percebeu uma corrente de vento vindo de seu banheiro. Uma brisa suave, que parecia estar saindo direto do espelho. Talvez fosse um duto de ventilação, ou então um problema no isolamento térmico. Até parece. Quase todo mundo que vive em Nova York gostaria de ter um apartamento maior, mas o de Samantha estava escondendo toda uma sala extra, bem atrás do espelho do banheiro. Agora, a maioria das pessoas iria provavelmente chamar o senhorio, ou a polícia, o mais rápido possível. Mas os nova-iorquinos não são do tipo que se acovardam. Então, Samantha pegou um martelo para sua proteção e atravessou o buraco, e acabou descobrindo que a sala secreta era na verdade um apartamento completo. Ela encontrou sujeira, pó e sinais de que alguém poderia estar vivendo por ali. Havia sacos de lixo, caixas abertas e garrafas de água. Bom, pelo menos parece que o vizinho misterioso estava tentando se manter hidratado. Por sorte, Samantha não deu de cara com o ocupante e conseguiu voltar para seu apartamento pelo buraco secreto. Ela então selou a passagem. A atualização seguinte aconteceu quase um ano depois, em março de 2022. Parece que o senhorio de Samantha ignorou suas ligações por vários meses, antes de explicar que o apartamento secreto estava apenas sendo reformado. No entanto, Samantha notou que ela nunca escutou nenhum barulho de construção vindo da moradia ao lado, mesmo quando os apartamentos estavam diretamente conectados pelo buraco atrás do espelho. O senhorio também se recusou a explicar o motivo para haver um buraco entre os dois apartamentos. Os pedidos de Samantha por mais informações foram ignorados, e um dia ela descobriu que uma parede havia sido construída secretamente do outro lado do buraco, atrás do espelho. Finalmente, o apartamento de Samantha estava selado e seguro. No entanto, o mistério de por que o buraco foi feito atrás do espelho nunca foi resolvido de verdade. Dizem que a cidade de Nova York nunca dorme. E é sério quando eu digo que até a menor possibilidade de alguém vivendo do outro lado de uma entrada secreta para o meu apartamento já é o suficiente para me causar insônia. Intruso caminhante. O que você faria se visse um estranho meio assustador andando perto de sua casa todos os dias? Chamaria a polícia? Compraria uma arma? Ou simplesmente faria um vídeo para postar no TikTok? A família TikToker Bats and Angel escolheu a última opção em 2020, quando viu a mesma figura misteriosa caminhando para lá e para cá, nos limites de sua propriedade, por várias semanas. O homem vagava por horas, sem rumo, quase que invisível nas sombras das árvores. No entanto, o mais estranho é que quando a TikToker estava tentando conseguir uma imagem mais clara, ele parecia quase bugado, desaparecendo e reaparecendo conforme se movia. Quer isso tenha sido causado pela pouca qualidade da câmera, ou não. Poucos dias depois da presença recorrente do homem ter começado, o cachorro da família começou a surtar à noite, correndo até o portão do quintal e latindo como louco. What do you see? What? Com os latidos do cachorro indicando que o homem também estava por perto durante a noite, a família decidiu confrontar o estranho, se aproximando de seu local diário de caminhada, numa tentativa de descobrir o que ele queria. No entanto, pela primeira vez em semana, ele não estava lá. Hello? Is anybody there? I'm so nervous. Apesar disso, eles decidiram chamar pelo homem, caso ele estivesse por perto. Do you need help? Os chamados foram respondidos por um gemido sinistro, que ecoou pela mata. Escuta de novo. A família saiu correndo dali, completamente apavorada, e a partir daquele dia, eles começaram a escutar aqueles mesmos gemidos todas as noites, cada vez mais perto de casa. Uma noite, o marido até tentou sair correndo para o quintal com uma arma, a fim de confrontar o invasor.
mas ele não conseguiu encontrar ninguém na escuridão. Depois disso, a esposa publicou 2 vídeos chorando, explicando que o som dos gemidos começou a ficar cada vez pior e que eles estavam tendo problemas para dormir, e que a família pretendia atualizar o sistema de segurança. Os seguidores esperaram ansiosamente por novas atualizações, mas a conta do TikTok nunca mais publicou outro vídeo, e o destino dessa família permanece um mistério até os dias de hoje. Ainda não está claro se o invasor era um espírito mal-intencionado, um verdadeiro maníaco ou uma invenção maluca de uma família entediada durante o lockdown de Covid. Mas de qualquer modo, esse mistério só vai ser resolvido se a família voltar a postar alguma atualização, se é que eles ainda estão vivos para fazer isso. Pesadelo nas alturas. Você tem medo de voar? Não? Bom, talvez você devesse ter. Acontece que algumas coisas podem ser ainda mais pavorosas do que a comida em aviões. E em 2019, a TikToker chamada Melody Zaragoza passou por um grande pesadelo a mais de 9 km de altura. Enquanto voava de Orlando para San Diego, o voo de Melody passou por uma intensa turbulência, que fez o avião chacoalhar com violência. A essa altura, as comissárias de bordo começaram a ficar frenéticas, correndo para cima e para baixo pelos corredores, enquanto o avião chacoalhava para todos os lados. De repente, as telas do sistema de entretenimento começaram a exibir uma estática verde, cobrindo a cabine com um brilho sinistro. Então, o avião supostamente possuído despencou, caindo por uma fração de segundo, antes de, por sorte, voltar ao estado normal. E nesse momento, os displays também voltaram a funcionar corretamente. Os fãs de Melody teorizaram que o evento pode ter sido causado por alienígenas ou espíritos, enquanto que outros TikTokers mais cínicos concluíram que foi apenas um problema no sistema eletrônico do avião. Acontece que falhas no sistema de entretenimento dos aviões acontecem o tempo todo, e esse problema pode ser causado pela tempestade elétrica que estava acontecendo fora do avião, o que também é a causa mais provável da turbulência severa. Tem que ser isso, ou o celular de alguém não estava no modo avião. Mas, de qualquer forma, essa situação certamente não é capaz de tranquilizar aqueles que têm medo de voar. Motorista fantasma. Com piloto automático e videogame integrado, o Tesla é famoso por seus apetrechos super tecnológicos e atributos especiais. Mas acontece que esses carros também têm um recurso que Elon Musk se esqueceu de mencionar: a habilidade de detectar fantasmas. O Tesla vem equipado com um sistema de prevenção de colisão, que mostra alertas no painel para o motorista sobre veículos e pessoas próximas ao carro. No Dia das Mães de 2022, um cara chamado Edgar foi levar flores no túmulo de sua afinada mãezinha, dirigindo seu Tesla até o cemitério municipal. Enquanto Edgar dirigia pelo cemitério vazio, seu carro passou de futurístico para uma espécie de ficção de terror, quando ele começou a detectar pessoas invisíveis andando ao seu redor. Depois que Edgar compartilhou a filmagem, outros internautas começaram a publicar mais exemplos do mesmo fenômeno. Still nothing. Oh, wait, there it goes. There's one. Oh, right there. All right, I stopped right here because this keeps walking and then it just disappears and comes right back up. But look, headstones. Se esses vídeos assustadores forem reais, então o mundo está repleto de fantasmas conscientes e bem curiosos, que aparecem para admirar o veículo elétrico toda vez que um Tesla passa por perto. No entanto, os internautas mais céticos foram além, em busca de explicações que pudessem desmentir os vídeos, atribuindo o fenômeno a uma falha no sistema de detecção de presença do Tesla. Ao que tudo indica, as lápides em um cemitério são do tamanho e formato exatos para serem registradas pelo Tesla, fazendo com que o carro as identifique como pessoas. Em um outro TikTok, publicado por Edgar, você pode ver que o sensor do Tesla está de fato captando um grande arranjo floral à medida que ele passa ao seu lado. Isso sugere que, em muitos casos, os espíritos zombeteiros que estão apavorando as pessoas no TikTok e os motoristas de Tesla são apenas flores, lápides e outros objetos com formato vagamente humanoide. Pensilvânia Paranormal. Agora vamos deixar os carros de lado e dar uma olhada nas estradas. Em 2021, o TikToker chamado Shons descobriu algo muito estranho na Pensilvânia: uma estrada que se transformou em slime. Quando o TikToker colocou a mão na pista, ele conseguiu pegar um pouco do material e levantá-lo com seus dedos. Depois de encontrar esse asfalto com um comportamento intrigante,
Sean foi ao TikTok perguntar o que poderia causar aquele fenômeno. Algumas pessoas comentaram que parecia que a estrada estava derretendo, e apesar da Pensilvânia não ser tão famosa por temperaturas altas a ponto de derreter o asfalto, isso não deixa de ser mais ou menos verdade. Acontece que quando as estradas racham durante o inverno, as autoridades fazem os reparos usando uma substância parecida com alcatrão, em um processo chamado de preenchimento. Fazer esse tipo de manutenção é apenas um reparo provisório para evitar que o problema piore. E quando o verão volta a esquentar, o sol pode ocasionalmente causar o derretimento do preenchimento, que vira a gosma pegajosa que nós vimos no TikTok. Não parece uma solução muito prática, mas pelo menos resultou num vídeo bem legal pra gente ver. Faíscas fantasmas. Dizem por aí que nem tudo que brilha é ouro, e um TikToker provou isso, mostrando que às vezes as pessoas também brilham. Em 2021, a TikToker chamada Hot Like Fia começou a publicar vídeos de seu irmão e a perguntar para seus seguidores por que sua pele e suas roupas estavam brilhando mais do que um globo de espelhos. Essas faíscas não eram visíveis a olho nu, mas depois de ligar o flash da câmera no celular, o adolescente começou a brilhar da cabeça aos pés. A confusão durou algumas semanas, até que, finalmente, depois de vasculhar seu quarto, ela descobriu a verdadeira fonte de todo o mistério: uma jaqueta reflexiva. Jaquetas como essa são feitas com um material laminado retroreflexivo sintético. Isso vira um tecido especial que, quando é atingido diretamente por um feixe de luz, o reflete de volta, fazendo com que toda a jaqueta pareça estar emitindo luz. A ilusão angelical registrada por Fia foi causada porque seu irmão lavou as roupas comuns com a jaqueta na máquina, o que fez com que o material reflexivo se espalhasse pelas outras peças. Os flocos do material brilhante se espalharam por todos os lados, e a menos que o garoto queira andar por aí parecendo um figurino de Elton John, é melhor ele investir em uma renovação de guarda-roupas. Robôs reais. Grã-Bretanha, terra do chá, dos bolinhos e da família real. Para algumas pessoas, o Rei Charles é apenas um velho com orelhas bem grandes, mas para outras, ele é um homem lagarto disfarçado, governando o mundo com o seu punho reptiliano. Bom, é óbvio que essa afirmação é ridícula. A família real não é reptiliana. Gente, é sério. Porque eles são robôs. Ou pelo menos eles parecem robôs. Igual nesse vídeo aqui. Quando esse vídeo do príncipe Harry e de Meghan Markle apareceu online, os TikTokers começaram a teorizar que o casal real era na verdade um casal de androides, com os olhos fixos e a pele de aparência sintética. Alguns internautas realmente acreditaram que esse TikTok era a prova definitiva de que a família real é constituída por ciborgues. E eles ficam até procurando por fios soltos e revirando a internet atrás de imagens do Rei Charles dançando como um robô. Acontece que a explicação para esse mistério não está guardada como um segredo de Estado. Ela está guardada por Madame Tussauds. Caso você não saiba, Madame Tussauds é uma rede de museus de figuras de cera com filiais por todo o mundo, conhecida por exibir imagens de celebridades e figuras históricas. A realeza robótica que vemos no vídeo é apenas a nova exibição de Madame Tussauds, chamada Figuras Vivas, onde atores são contratados para usar máscaras realistas, permitindo que os fãs se encontrem com suas personalidades favoritas, em pessoa. Embora a exibição teste de Meghan e Harry tenha conseguido um monte de publicidade, quando a exibição Figuras Vivas foi ampliada para mostrar mais celebridades, eu imagino que a maioria das pessoas simplesmente vai ficar assustada demais para querer visitar, levando em conta o quão medonhas são essas versões de teste. Na verdade, eu acho que seria bem menos assustador se a família real tivesse sido substituída por robôs. Desafio do cabide. Os cientistas malucos são figuras carimbadas nos filmes clássicos de terror, mas em 2020, milhares de TikTokers fizeram seu próprio experimento científico maluco. Essa experiência fez com que todos ficassem parecendo meio bobos, já que era preciso colocar um cabide de roupas na cabeça. I have heard about this hanger thing that it makes your head move. Chamado de desafio do cabide, os TikTokers descobriram que se você colocar um cabide em sua cabeça, isso vai fazer com que você vire automaticamente seu pescoço para o lado. Esse movimento de girar a cabeça parece um tipo de controle mental do TikTok, mas acontece que esse reflexo do cabide é um fenômeno que vem sendo estudado desde os anos 90. De fato, um estudo de 2015 mostrou que 95,8% dos participantes viraram inconscientemente suas cabeças quando colocaram um cabide sobre suas têmporas. Os cientistas não têm 100% de certeza do motivo para isso acontecer, mas teorizam que o fenômeno pode ser causado pelo atrito entre o cabide e a pele, já que ele puxa o tecido da testa para o lado, encorajando de maneira sutil a pessoa a virar de lado para aliviar a tensão.
Essa hipótese faz total sentido, mas alguns TikTokers continuam duvidando e mostram que são capazes de resistir ao controle do cabide todas as vezes. Depois de ver esse TikTok, eu corri pro meu guarda-roupas, peguei meu cabide, enfiei na minha cabeça e então me senti como um verdadeiro idiota, porque meu pescoço não se moveu nem 1 milímetro. Talvez o efeito só funcione em algumas pessoas, sob condições específicas. Mas por que você não tenta aí o desafio do cabide e me conta qual foi o resultado nos comentários abaixo? Só tente não usar um cabide de plástico, como esse cara aqui. Navegadores da internet. Muito tempo atrás, os aventureiros faziam viagens grandiosas, explorando até os cantos mais ocultos e sinistros do mundo para descobrir novos mistérios. Mas hoje nós temos o Google Earth, uma tecnologia que, sem dúvidas, deixaria Cristóvão Colombo sem o seu emprego. Uma conta no TikTok chamada Hidden on Google Earth é usada apenas para revelar os segredos ocultos encontrados no aplicativo do Google. E em 2021, ele se deparou com uma coisa bem estranha, no deserto de Nevada. Milhares de internautas foram até os comentários, dizendo que o lugar sinistro estava ocupado por aliens, fantasmas ou algum tipo de culto satânico. Pelo menos até aparecer um outro comentário, que acabou com toda a festa. Acontece que essa locação é na verdade um museu a céu aberto chamado Goldwell, um parque ao ar livre que imita uma cidade fantasma, próxima ao deserto de Death Valley. As figuras fantasmagóricas são obras do artista Albert Zukowski. O escultor criou réplicas de um espírito andando de bicicleta e da última ceia de Jesus. Essas obras são bem assustadoras, mas se o TikToker tivesse explorado um pouco mais a locação, logo ficaria claro que Goldwell não abriga apenas fantasmas e monstros, contando com outras peças de arte bem menos assustadoras. Mas falando sério, se você quiser ficar com a teoria dos alienígenas fantasmas, eu aqui não vou estragar sua festa. TikToks perturbadores. Passando de um explorador para o outro, lá em 2020, um TikToker chamado Brandon começou a publicar vídeos dele explorando prédios abandonados bem assustadores. E tudo estava correndo muito bem, até que Brandon enviou um vídeo em que ele aparecia perdido em um túnel subterrâneo, e dizendo para seus seguidores que ele não conseguia achar a saída. Seus seguidores preocupados começaram a perguntar se Brandon precisava de ajuda, só que ele não respondeu, e continuou publicando vídeos nos dias seguintes. Parecia que Brandon finalmente tinha conseguido sair do túnel, e que ele tinha encontrado uma série de igrejas, fábricas e hospitais abandonados. Conforme ele andava por esses prédios, as legendas dos vídeos iam ficando mais misteriosas, com algumas variações de frases que diziam: "Onde eu estou? Acorde! Socorro!" e também "Corra!". Ele alegava poder ouvir vozes sussurrando para ele, e em um dos vídeos ele mostrou uma parede com uma frase: "Deixe-me sair, pichada". Embora o que estava atrás da parede nunca tenha sido mostrado, a essa altura a audiência de Brandon estava pirando completamente. O TikToker começou a ficar cada vez mais frenético, até que Brandon postou um último vídeo, explicando que finalmente era hora dele acordar e voltar para o mundo real. Os fãs de Brandon prenderam seus fôlegos, enquanto esperavam por 10 longos dias pela próxima publicação. E foi isso aqui que eles receberam. Everyone, welcome back to the tutorial. Today this is the tutorial. Welcome to my TikTok to dig a hole. Embora o estranho vídeo pudesse ser interpretado como uma piada, como um sinal de que Brandon estava sofrendo de algum tipo de surto, ou que tinha uma sequela de algum procedimento neurológico, a primeira teoria acabou sendo verdadeira. Conforme Brandon começou a publicar novos TikToks com vídeos de comédia e piadas em estilo vlog, ficou claro que os vídeos anteriores eram parte de um jogo de realidade alterada, que é um tipo de narrativa interativa que permite que os internautas contem uma história fictícia, como se ela fosse real. E tudo bem debaixo de nossos narizes. No entanto, olhando mais de perto, isso fica muito óbvio. Afinal de contas, como Brandon poderia carregar o seu celular enquanto ele estava perdido no túnel? E se ele tinha acesso à internet para publicar os vídeos no TikTok, ele com certeza poderia ter usado o GPS para achar o caminho de volta. Isso provou que ele não tinha enlouquecido e que seus 90 mil seguidores preocupados podiam finalmente dormir à noite, sem terem pesadelos com igrejas abandonadas ou com a frase perturbadora "acorde". Batom do mundo invertido. Às vezes, um mistério pode aparecer onde você menos espera, como uma brisa suave no banheiro, um estranho na mata ou um simples tubo de gloss labial, esquecido no fundo de uma gaveta de maquiagem.
Esse incrível TikTok, postado por Brina85, não foi filmado no espaço sideral, nem no mundo invertido. E Brina não foi a única TikToker a observar esse fenômeno. What? I can hold upwards and it'll do that. What is it doing? What is this? Esses batons antigravitacionais deixaram os internautas coçando suas cabeças, mas, por sorte, o youtuber Steve Maud resolveu investigar o caso e, analisando os vídeos, ele conseguiu encontrar uma resposta para todo esse mistério. Steve descobriu que a solução para o caso estava na ciência e não na ficção, e que o fenômeno era causado simplesmente por eletricidade estática. Quando um objeto tem uma carga de eletricidade estática negativa, ele é atraído por objetos carregados com uma carga positiva oposta, como o seu cabelo, carregado positivamente, sendo atraído por um balão cheio de carga negativa, depois que você o esfrega na cabeça. E assim como um ímã, uma coisa carregada negativamente também vai repelir outras coisas carregadas com uma carga negativa. A pele das pessoas pode ficar carregada de estática simplesmente por meio de atrito. Por exemplo, se você esfregar os seus pés em um carpete sintético. Então, é provável que Brina estivesse supercarregada de estática quando ela pegou o seu gloss, transferindo parte da carga para o tubo. Quando Brina puxou a varinha do aplicador para fora do tubo, o gloss acumulado na ponta ficou carregado, fazendo com que as moléculas se repelissem umas às outras. Isso fez com que a gotícula de batom fosse lançada no ar, com uma força o suficiente para suprimir a gravidade, enquanto mais gloss era expelido para longe do corpo carregado. E esse truque simples de ciências finalmente foi capaz de explicar o mistério do batom de Brina. E isso prova que você não precisa ser um cientista para fingir que está fazendo sua maquiagem na Lua. Randonautas. Durante o lockdown de 2020, todos estavam procurando algum motivo para sair de casa. Então, não foi nenhuma surpresa quando as pessoas começaram a baixar o aplicativo Randonautica. Ele prometia aventuras aos usuários, gerando coordenadas aleatórias em um mapa da área próxima, para que o usuário pudesse sair procurando. Antes de embarcar em sua aventura, você precisa colocar uma palavra-chave, dizendo que tipo de coisa você quer encontrar em sua jornada. E alegando usar princípios pseudocientíficos, como a lei da atração, o aplicativo entrega o que você deseja, de um jeito ou de outro. Por exemplo, um usuário do Reddit escreveu no aplicativo que ele gostaria de encontrar amor. E o mapa do Randonautica o levou para um lugar onde ele encontrou 2 estátuas de anões de jardim se beijando. As coordenadas do aplicativo são de fato aleatórias. Então, o fato do aplicativo levar as pessoas de acordo com suas intenções parece pura coincidência, dependendo do que você prefere acreditar. No entanto, existem diversos casos onde as viagens do Randonautica levaram a localizações desconcertantes. O TikToker chamado Gothboy Thrift e seus amigos foram guiados em uma viagem até a entrada de um cemitério, e depois para 2 lápides em específico, ambas com o sobrenome do TikToker gravado. Quando Gothboy pesquisou no Google os nomes nas lápides, ele descobriu que eram 2 familiares distantes. E de maneira semelhante, outro TikToker descobriu esses manequins sinistros. Caixões e figuras ameaçadoras. Independente do que havia de errado com o sujeito de aparência raivosa nessa última aparição, o fato é que a palavra-chave usada para a busca no aplicativo foi mal, o que fez tudo ficar muito mais assustador. Só que ainda pior do que isso, o Randonautica acabou indo parar nos noticiários em 2020, depois que o aplicativo levou outro grupo de adolescentes direto ao encontro de um corpo morto. Apesar de tudo isso, o Randonautica não é tão assustador quanto parece. Quando você olha o código-fonte por trás do Randonautica, ele não passa de um gerador de números aleatórios, e a maior parte dos usuários nunca encontrou nada além de um passeio entediante em um lugar vazio. E é importante observar que mesmo quando o Randonautica encontra uma coisa que corresponde à palavra de busca, as conexões geralmente são bem fracas. Veja, por exemplo, o Redditor romântico, que encontrou os gnomos. Algumas pessoas acreditam que encontrar confirmações desse tipo é um pouco sugestionado. Se você for a qualquer lugar procurando por algo que simbolize uma coisa tão vaga e ampla quanto amor ou mal, é muito provável que você encontre uma coisa que se encaixe na descrição naquela área. Para cada Redditor que encontra um caixão, existem literalmente milhares que não encontram nada. Dito isso, algumas dessas descobertas são assustadoras pra caramba. E mesmo com uma chance mínima de encontrar algo assim, não tem chance nenhuma de eu baixar esse aplicativo, de jeito nenhum. Mistério maternal. É bastante compreensível que o corpo de uma mãe passe por muitas mudanças durante sua gestação e após o nascimento. Os TikToks e imagens de uma jovem mãe em particular viralizaram em 2020, depois que seu corpo começou a passar por algumas mudanças misteriosas e assimétricas, como você pode ver. A TikToker ficou bem preocupada, mas por sorte, ela não era a única mãe enfrentando esses problemas estranhos.
A TikToker encontrou uma aliada assimétrica chamada Abby Herbert, uma influencer com mais de 1 milhão de seguidores. Desde que Abby começou a amamentar o seu recém-nascido, seu bebê se mostrou um tanto sistemático e só queria se alimentar no seio direito, o que levou a isso aqui. Someone forgot to remind me what could happen if you let your baby only feed on one boob. Acontece que, como a criança só se alimentava de um lado, o corpo da mãe começou a aumentar o suprimento de leite em um seio, enquanto passou a produzir bem menos do lado oposto. Quando Abby perguntou para suas seguidoras se esse era um fenômeno natural, centenas de mães inundaram os comentários para relatar que tinham passado por situações parecidas. Com o mistério resolvido, Abby eventualmente foi capaz de equilibrar sua produção de leite e voltar para uma distribuição mais simétrica. Acho que ficou perfeito. Perfeito. Mistério literário. Os booktokers são tiktokers apaixonados pelo mundo da literatura, e o conteúdo geral de seus vídeos é focado em reviews e recomendações de livros. Os maiores mistérios da vida de um booktoker geralmente vêm dos romances, de detetives e das histórias de terror. No entanto, em 2021, 25 booktokers se encontraram diante de uma charada da vida real, quando cada um deles recebeu um pacote misterioso pelo correio. Cada pacote continha um livro nunca visto antes, chamado A Broken Blade, escrito por um autor anônimo. Eles também receberam uma carta selada com um sinete e um código cifrado, em que o autor desafiava os booktokers a descobrir sua identidade. Como era de se esperar, os booktokers são muito bons em ler nas entrelinhas, e logo eles começaram a fazer progresso para decodificar a sequência sem sentido da cifra de letras e dígitos. Enquanto eles tentavam desvendar a mensagem secreta, o autor anônimo começou a postar pistas no TikTok, publicando imagens com letras maiúsculas específicas. Com todas as pistas juntas, o time de booktokers finalmente conseguiu resolver a criptografia. The clues said this book was written by Melissa Blair. Miigwech for playing along. Então os TikTokers enfim conseguiram desvendar o enigma. Como você acabou de ouvir, a sentença completa pode ser traduzida para: esse livro foi escrito por Melissa Blair. Miigwech por participar do desafio. A palavra Miigwech significa obrigada em Ojibwe, uma linguagem usada por diversos grupos indígenas nativos norte-americanos. Acontece que Melissa Blair é uma booktoker canadense de ascendência indígena, que agora também é autora de livros, e A Broken Blade é seu primeiro romance. E depois de uma ação publicitária tão imersiva e cativante, o livro finalmente pôde ser lançado para o público, com o nome de Melissa estampado na capa. O mistério da booktoker recebeu tanta atenção que Melissa acabou fechando o contrato para escrever vários livros, que serão publicados pela Union Square & Company. Levando em conta que a carreira de Melissa foi impulsionada pela combinação de sua própria criatividade e com seus amigos booktokers, que se comprometeram a resolver o mistério. Acho que ela pode dizer com sinceridade Miigwech para o TikTok por seu sucesso emergente. E é assim que nós chegamos ao fim dos nossos mistérios do TikTok. Mas e você? Qual desses casos deixou você mais assustado, surpreso ou fascinado? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!